Era uma vez um menino chamado James. Ele estava voltando alegre para dessa escola. Mas ele sempre notou algo interessante. A sua mãe nunca te deu bem-vindo, ou simplesmente nunca ligou para ele, ou sei lá, dava um abraço falando como foi a escola. Ele só percebeu que só o pai dele dava atenção para ele. Então, depois de um tempo, ele foi percebendo que a sua mãe não estava gostando dele de verdade. Era um belo dia na escola, o seu segundo dia provavelmente. Ele estava lá, de boa, estudando para uma prova que ia ter no segundo dia daquele mês. Ele estava muito estudioso, ele queria tirar uma nota boa lá. Mas, mal sabia ele que um dia a sua prova seria coberta de sangue. Na verdade, isso tudo começou quando a prova chegou no ano de 1978. Um garoto estava pensando em estudar mais para poder tirar uma nota a mais nas suas provas. Mas percebeu algo estranho. Muitas das pessoas da escola estavam muito apressadas ou até mesmo estavam com muito medo. E ele percebeu que a Jéssica Gozoares nunca deu bola para ele, ou até mesmo ele percebeu que a Jéssica Gozoares sempre gostava de maltratar os garotos da escola. Tirando os garotos porque também ela maltrata. Ele percebeu também que a Jéssica Gozoares ela ama maltratar mais o James do que os outros garotos, só porque ele era um nerd. Um certo dia, no primeiro dia de prova, começou a Hora da Alegria versão de Rap School. O DNM 78 saiu furioso e possuído. Matou todas as crianças. Nenhuma sobreviveram. Aliás, sobreviveram sim, menos o seu corpo, que as suas almas estão presas. Bom, só um garoto conseguiu fugir e conseguiu se salvar dessa noite incrivelmente com muita adrenalina, que é a Noite da Alegria. Então, desesperado, ele vai para casa e vê que o seu pai não está lá. Quando ele foi perceber, a sua mãe estava com uma faca na mão, ameaçando ele de matar ele. Então, por consciência e também com inteligência, com muita inteligência, é claro, porque ele era meio que um nerd. Bom, na verdade ele era um super inteligente e não era um garoto que ninguém dava bola. Aliás, todo mundo só gostava de, sei lá, sabe, bater nele, chutar nele. Isso mesmo, ele até mesmo é batido na escola. Então, ele foge de casa e consegue desviar das facas que a mãe joga para tentar matar ele. É aí que ele percebeu que talvez a sua mãe esteja em um dia ruim, talvez, mas ele não sabe o que aconteceu. Um belo dia, ele foi para casa jantar e a sua mãe fingiu que nada tinha acontecido. Então, depois de uma noite de madrugada, ele do nada, ele se acordou dentro da escola. Ele, desesperado, tenta abrir a porta, mas percebe a sua mãe com uma cara de ódio e também com um sorriso no rosto, encarando ele com um olho de sangue. Ele vê que sua mãe, na verdade, nunca gostou dele. Sempre preferiu muito mais a irmã, a própria filha mais nova, do que ele mesmo. Só o professor Berton, que a gente descobre que ele é o nosso pai, que é o
realmente a pessoa que realmente confia e sempre deu a atenção pro seu filho. E, inclusive, parece que o professor Berton começou a dar mais atenção para ele do que para a filha, porque o pai provavelmente já tinha percebido que a mãe não gostava dele. Então, ele pensou assim o seguinte: então, eu vou gostar mais de um filho do que de outro, já que a irmã mais nova está sendo cuidada pela mãe, que gosta mais dela do que com o irmão, com outro filho. Então eu vou gostar mais desse outro filho do que dessa outra filha que a sua mãe já está cuidando. Inclusive, em Happy School 3, numa foto oficial, a gente descobre uma carta de divórcio. Ou seja, um sinal que a Tata-Teasy Games quer nos mostrar. Na verdade, o professor Berton estava tentando de tudo para se divorciar daquela maldita mulher, mas não conseguia. Uma noite, ele tentou encontrar um lugar para poder morar, mas acabou morrendo. Que lugar é esse? O lugar seguro de Happy School. Os dormitórios de alta segurança. A gente percebe, que a gente descobre no Happy School 3 também em uma foto, que é o único lugar seguro que a gente pode ter. E uma noite, quando a sua mãe desapareceu misteriosamente, seu filho começou a notar algo estranho. Encontraram um corpo, muito sangue. E também o James, um garoto que não, provavelmente eu acho que deveria ter uns 7, 9 a 10 anos, começou a ficar assustado e foi correndo, mas só encontrou gritos, mais gritos e uma risada maléfica. Então ele descobre que essa risada maléfica era nada mais nada menos do que o marido da Jéssica, rindo da cara dela enquanto o corpo dela estava ali, jogada, sangrando. Mas em Happy School Laboratório a gente descobre que ela, na verdade, que a alma dela foi transferida para uma geleia. Então, realmente faz sentido o corpo dela estar ali. Só é o corpo que está ali, não é a alma. Então, a Tata-Teasy Games quer mostrar esse sinal pra gente. Um belo dia, né? Assim, só pra deixar o clima menos pesado. O garoto, o James, tenta fugir. Ele ouve os conselhos do Swantifor, um homem misterioso que a gente até agora, desde o capítulo 10, a gente não sabia quem era. A partir do 11 a gente começou a saber quem era. Então ele foi descendo para baixo. Como o Swantifor falou, que descendo para baixo a saída fica mais perto, ele descobriu mais sobre um Gálata. O Gálata era uma chave para poder fugir daquela escola. Ela é feita de diamante, ouro, pedra, não são qualquer pedra, pedra muito reforçada, esmeralda e também o olho de ametista. Que parece que a Tata-Teasy Games fala que esse olho vale, se existisse na vida real, né? Ele valeria 1,7 trilhões de dólares. Depois de um tempo, o garoto ele encontrou uma mini creche. Ele tenta fugir. Ele percebe que nesse lugar até que não era tão perigoso, mas seguindo mais corredores, já acabou a alegria dele. Então, depois de muito tempo, o garoto descobre um cara estranho, com uma cabeça estranha, como se tivesse sido, como eu posso dizer, assim, como um zumbi, né? Como se fosse possuído ou alguma coisa assim, ou que, sei lá, transformaram ele assim. E ele apresenta para a pessoa. Ele pede desculpas depois. O garoto, antes dele pedir desculpas, é claro, o garoto, ele leva uma pancada desse professor
que leva ele para uma salinha com uma cama. Nessa cama, a gente descobre que algo muito interessante é uma maca de hospital. O nosso garoto continua andando, correndo sem parar. Ele só encontra pedaços e pedaços de resíduos de sangue. Ou seja, pessoas já morreram ali. Então apareceu o outro professor que não era o Berton. Na verdade, ele era, um professor do mal que foi mandado pela Jéssica para ir atrás do nosso amigo. Isso mesmo, o nosso personagem, que eu chamo ele de amigo, o James, ele está sendo perseguido até mesmo pela Jéssica. Mesmo que a Jéssica tenha se transformado em um monstro, ela ainda quer ver um menino morto. Então, depois de um tempo, a gente descobre que o nosso filho, né? Vamos falar do nosso filho. Que o nosso filho, né? O James, já que a gente controla ele, descobre que a sua mãe nunca gostou dele. E também a gente descobre sobre o Graft, que as mães dele, os pais dele mataram os filhos dele. Até um parente dele só porque interferiu no plano dos pais. Então, é aí que tá o problema. Esse não é a última parte. Infelizmente eu tenho que terminar o vídeo, mas saibam de uma coisa. Amanhã talvez tenha mais informações, pois essa história está longe de acabar. Inclusive, Rap 12 já está prestes a ser lançado, que eu ouvi falar no Discord, no servidor oficial deles. Então, fique atento a novos vídeos. Galera, até que foi meio trabalhoso fazer esse vídeo, mas espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, deixa o like, inscreva-se no meu canal e até a próxima.